Vocês já sentiram que tudo o que acreditavam era mentira? Imaginem dedicar 18 anos da vida, perder a família, abandonar sonhos, só para descobrir que os segredos escondidos atrás das portas do Salão do Reino mudariam tudo para sempre. Esta é a história de como me tornei inimiga da organização que uma vez considerei minha salvação. Meu nome é Teresa e tenho 58 anos. Pela primeira vez vou contar o que realmente aconteceu quando eu era testemunha de Jeová em Guadalajara. Uma história que guardei em silêncio por 12 anos, porque a verdade que descobri era tão chocante que nem eu mesma queria acreditar. Tudo começou em 1985, quando eu tinha apenas 16 anos. Meus pais acabaram de se divorciar e eu estava emocionalmente destruída. Vivíamos em um bairro pobre. Minha mãe trabalhava duplo turno numa fábrica têxtil e eu estava completamente perdida. Foi então que elas bateram à nossa porta. A irmã Esperança e a irmã Ruth, duas mulheres que irradiavam a paz que eu desesperadamente precisava. Esperança tinha cerca de 50 anos. Sempre impecavelmente vestida, com saias até o joelho e blusas abotoadas até o pescoço. Ruth era mais jovem, talvez 30 anos, com um sorriso tão doce que me cativou desde o primeiro encontro. Elas vieram numa manhã de sábado com a revista A Sentinela nas mãos e me fizeram uma pergunta que atravessou meu coração. Você já se perguntou por que há tanto sofrimento no mundo? Naquele momento, com meus pais brigando nos tribunais e minha vida em pedaços, essa pergunta era exatamente o que eu queria ouvir. Começamos os estudos bíblicos nas tardes de terça-feira. Minha mãe, cansada do trabalho e do divórcio, mal prestava atenção, mas eu absorvia cada palavra como água no deserto. As irmãs me explicavam que em breve viria o Armagedon, que este mundo mau seria destruído e que só as testemunhas de Jeová seriam salvas no novo mundo. Para uma adolescente ferida como eu, essa promessa era exatamente o que queria ouvir. Um mundo sem dor, sem divórcios, sem sofrimento. Um lugar onde finalmente poderia ter a família perfeita que sempre sonhei. A vida no Salão do Reino. Em 6 meses, eu já frequentava regularmente o Salão do Reino. O prédio ficava na região americana, uma construção simples, mas que para mim era sagrada. Tinha a arquitetura característica dos salões do reino. Paredes brancas, fileiras de cadeiras, marrons e na frente, o púlpito de onde os anciãos falavam com autoridade absoluta. Foi lá que conheci a família que mudaria meu destino. Os Herrera, o irmão Miguel Herrera, era ancião coordenador, um homem de 45 anos com presença imponente e autoridade natural que fazia todos o respeitarem profundamente. Sua esposa, a irmã Carmen, era o exemplo perfeito de submissão cristã, sempre quieta, mas com um sorriso eterno. Eles tinham 2 filhos, Andrés, de 14 anos, e Daniela, de apenas 12, ambos com comportamento exemplar. Eram considerados a família modelo da congregação, o exemplo que todos deveríamos seguir. Minha vida mudou completamente. Parei de comemorar aniversários, o Natal se tornou pecado e gradualmente perdi contato com os amigos da escola que não entendiam minha nova fé. Mas não me importava. Havia encontrado meu lugar no mundo, meu propósito, minha verdade. Aos 17 anos, fui batizada numa assembleia de circuito no auditório Benito Juárez. Lembro perfeitamente daquele momento. A água fria, o irmão Miguel me batizando, em nome do Pai, do Filho e da organização de Deus. Quando saí da água, me senti renascida, purificada, parte do povo escolhido. Anos de dedicação total. Minha rotina se tornou intensa, mas gratificante. 3 reuniões por semana, pregação nas manhãs de sábado, estudo pessoal todas as noites. Dedicava mais de 15 horas semanais às atividades da organização e cada momento me aproximava mais de Jeová. Logo me tornei pioneira auxiliar, depois pioneira regular. Aos 20 anos, já conduzia estudos bíblicos com novos interessados e era considerada exemplo para as jovens irmãs. O irmão Miguel sempre me elogiava nas reuniões, dizendo que eu era uma jovem espiritualmente madura. Finalmente minha mãe também aceitou o estudo e foi batizada 2 anos depois de mim. Pela primeira vez, senti que tínhamos uma família verdadeira, uma família unida por algo mais forte que sangue, a verdade de Jeová. Casamento e vida adulta na organização. Em 1992, conheci Roberto. Era um irmão de uma congregação vizinha
que se mudou de Monterrey por trabalho. Ele era servo ministerial, dedicado e tinha objetivos espirituais claros. Nos casamos em 1994, numa cerimônia simples, mas bonita no Salão do Reino, com a bênção de toda a congregação. Foram tempos de verdadeira felicidade. Roberto progrediu espiritualmente e foi nomeado ancião em 1997. Eu me dedicava totalmente às atividades do serviço de tempo integral. Éramos respeitados na congregação, considerados um casal exemplar. Havíamos perdido muito do mundo, mas ganhado uma família espiritual que parecia compensar tudo. Mas havia algo que eu não sabia, algo que mudaria tudo: a chegada dos Morales. Em 1998, uma nova família chegou à nossa congregação: os Morales. Vinham de Tijuana e tinham uma história especial. O pai, irmão José, havia sido desassociado anos antes por apostasia, mas se arrependeu e voltou. Sua esposa, irmã Ana, e suas duas filhas adolescentes, Sofia e Patrícia, pareciam uma família normal, buscando um novo começo. O irmão Miguel lhes deu boas-vindas especiais, designou estudos pessoais para ajudá-los a se adaptar e pediu que famílias maduras os apoiassem. Roberto e eu, naturalmente, nos aproximamos deles. Sofia, a filha mais velha de 16 anos, foi quem primeiro chamou minha atenção maternal. Era uma jovem tímida, sempre quieta durante as reuniões, mas havia algo em seus olhos que me inquietava, uma tristeza profunda que não condizia com a idade, com a alegria que deveria sentir por estar na verdade. Os primeiros sinais. Comecei a convidar Sofia para me acompanhar na pregação. Durante as visitas de casa em casa, notei que ela ficava tensa quando o nome do irmão Miguel era mencionado. Uma vez, ao passarmos perto da casa dele, ficou tão nervosa que tive que perguntar se não estava se sentindo bem. Irmã Teresa, ela disse com voz trêmula, a senhora acha que os anciãos sempre agem como representantes de Jeová? Era uma pergunta estranha para uma jovem que supostamente havia crescido na verdade. Expliquei o que a organização ensinava, que os anciãos são nomeados pelo Espírito Santo e que devemos respeitá-los como pastores do rebanho. Mas ela apenas assentiu em silêncio com aquele olhar triste. Eu não conseguia decifrar o que significava o programa especial. Algumas semanas depois, a situação começou a se esclarecer. Na reunião de serviço, o irmão Miguel anunciou que planejava reuniões especiais de treinamento para os jovens da congregação, estudos pessoais para melhor prepará-las para as atividades de serviço, especialmente aquelas considerando o pioneirado. Sofia foi selecionada junto com outras 4 jovens entre 14 e 17 anos. Os estudos seriam na biblioteca do Salão do Reino, às terças-feiras à noite, após as reuniões regulares. Quando não houvesse mais ninguém, inicialmente pensei que era um plano excelente. O irmão Miguel sempre mostrou interesse especial em ajudar os jovens a progredir espiritualmente, mas a atitude de Sofia me deixava desconfortável. Ela começou a faltar às reuniões regulares, sempre com desculpas médicas. Quando comparecia, parecia mais pálida e mais retraída. Uma noite, após a reunião de serviço, a vi chorando no banheiro do Salão do Reino. Sofia, o que aconteceu, querida? Perguntei com preocupação genuína. Ela rapidamente enxugou as lágrimas e disse apenas que estava estressada com os estudos da escola. Mas eu conhecia aquele olhar, era o mesmo que eu tinha na época do divórcio dos meus pais. O olhar de alguém que está sofrendo, mas não pode pedir ajuda. Descobrindo a verdade, decidi conversar com a mãe dela, irmã Ana. Numa tarde de sábado, nos encontramos em sua casa e perguntei diretamente se havia notado alguma mudança em Sofia. Ah, irmã Teresa, ela suspirou. Sofia tem estado muito rebelde ultimamente. Não quer ir aos estudos especiais como o irmão Miguel. Diz que se sente desconfortável, mas eu explico que deve ser obediente à organização. Essas palavras gelaram meu sangue. Uma jovem que não queria ir a estudos bíblicos especiais, algo estava muito errado. Naquela noite não consegui dormir. Orei fervorosamente a Jeová, pedindo sabedoria para entender o que estava acontecendo. E tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Seguir Sofia após o próximo estudo especial. A descoberta devastadora. Na terça-feira seguinte,
Esperei no meu carro do outro lado da rua do Salão do Reino. Vi as jovens entrarem às 8h30 para o estudo especial. Vi a congregação terminar a reunião regular e todos irem para casa. O prédio ficou em silêncio, apenas com a luz da biblioteca acesa. Às 21h45, vi 3 das jovens saírem. Pareciam normais, caminhando para casa conversando entre elas. Mas Sofia não saiu. Esperei mais 15 minutos, 20 minutos e 30 minutos. Finalmente, às 22h20, vi Sofia sair, mas ela não estava bem. Caminhava lentamente, como se cada passo doesse. Parou na esquina, encostou no poste de luz e começou a chorar. Não pude mais suportar. Saí do carro e corri até ela. Sofia, o que aconteceu? Por que saiu tão tarde? Ela se assustou ao me ver e tentou rapidamente enxugar as lágrimas, mas era tarde demais. Eu havia visto seu momento mais vulnerável. Irmã Teresa, por favor, não conte a ninguém que me viu aqui. Sofia, precisa me contar o que está acontecendo. Como irmã mais velha na fé, tenho responsabilidade de te ajudar. Foi então que ela desabou completamente. Entre soluços, me contou uma história que rasgou meu coração e mudou minha percepção de tudo o que eu considerava sagrado. Me disse que os estudos especiais não eram estudos bíblicos, que o irmão Miguel a deixava sozinha depois que as outras meninas iam embora, que dizia que ela precisava de preparação extra por vir de uma família com problemas espirituais, que o que acontecia entre eles era um segredo especial, uma forma de servir a Jeová que apenas jovens maduras podiam entender. Quando tentava resistir, ele explicava que por causa da apostasia de seu pai, ela tinha demônios, e só através dessa obediência especial poderia ser purificada, que se contasse a alguém, seria desassociada e perderia a salvação eterna. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Um ancião, representante de Jeová, fazendo coisas tão terríveis a uma criança inocente. Mas o terror, nos olhos de Sofia, me dizia que cada palavra era verdade. Sofia, disse segurando suas mãos, isso não é servir a Jeová, isso é abuso. E vamos parar com isso agora mesmo. Agora. Mas ela se agarrou desesperadamente ao meu braço. Não, irmã Teresa, por favor. Ele disse que se eu contasse, Jeová me castigaria, que ele é ancião e eu apenas uma jovem problemática, então ninguém acreditaria em mim. Naquele momento, entendi a dimensão do problema. Não era apenas abuso, era toda a estrutura da organização sendo usada para silenciar a vítima. A luta pela justiça. Nos dias seguintes não consegui pensar em outra coisa. Como isso podia estar acontecendo na casa de Jeová? Como um homem que subia ao púlpito para dar discursos sobre moralidade podia fazer coisas tão cruéis? Decidi investigar cuidadosamente. Conversei com outras mães das jovens que haviam participado dos estudos especiais com o irmão Miguel. Todas disseram que suas filhas haviam melhorado muito espiritualmente depois desses estudos. Mas notei algo estranho. Todas as mães mencionaram que suas filhas passaram por períodos de retraimento ou rebeldia depois. Uma mãe disse: minha Fernanda ficou muito estranha depois desses estudos. Não queria ir ao Salão do Reino, dizia que se sentia suja. Mas o irmão Miguel explicou que isso era normal, que os demônios lutam quando progredimos espiritualmente. Cada conversa confirmava minhas piores suspeitas. Este homem não estava apenas abusando de uma jovem. Havia criado um sistema perfeito para fazê-lo. Usar sua autoridade espiritual para silenciar as vítimas e suas famílias. A traição da organização. Sabia que tinha que agir, mas também sabia que estava enfrentando algo muito maior que eu. O irmão Miguel não era qualquer um na congregação. Era ancião coordenador, respeitado por todos, com 20 anos de serviço na organização. Decidi primeiro conversar com meu marido Roberto. Contei tudo o que havia descoberto, esperando que me apoiasse em fazer a coisa certa. Sua reação me gelou. Teresa, disse com voz séria, essa é uma acusação muito grave contra um ancião nomeado pelo Espírito Santo. Será que essa jovem não está confusa? Às vezes, adolescentes interpretam mal gestos de afeição paternal. Não podia acreditar que estava ouvindo isso do meu marido. Roberto, uma menina de 16 anos, não confunde abuso sexual com afeição paternal. Mas Teresa, pense no que está dizendo. Se isso se tornar público,
destruirá a reputação da congregação. Quantas pessoas perderão a fé? Quantos estudos bíblicos serão cancelados? Devemos confiar que Jeová resolverá a situação no tempo apropriado. Naquela noite, entendi que estava completamente sozinha. Nem meu próprio marido estava disposto a proteger uma criança se isso significasse questionar a organização. Mas eu não podia viver com esse peso na consciência, buscando a ajuda dos anciãos. No dia seguinte, procurei o irmão Raul, o ancião mais experiente da congregação, depois do irmão Miguel, um homem de 65 anos que eu conhecia desde que cheguei à verdade e que sempre me tratou com respeito e amor paternal. Irmão Raul, disse com o coração disparado, preciso falar sobre um assunto muito delicado. Contei tudo, o que vi, o que Sofia confessou, minhas suspeitas sobre outras jovens. Esperava horror, raiva, uma promessa imediata de proteger as vítimas. O que recebi foi algo completamente diferente. Irmã Teresa disse após um longo silêncio, sabe que segundo a Bíblia, não podemos aceitar uma acusação contra um ancião sem 2 ou 3 testemunhas. Além disso, devemos ter muito cuidado para não dar a Satanás oportunidade de dividir a congregação. Mas, irmão Raul, essa criança está sofrendo. Não podemos ignorar isso só porque não há testemunhas. Irmã, o irmão Miguel tem servido fielmente por anos. Conduziu muitas pessoas à verdade. Se realmente estivesse fazendo algo errado, Jeová já não teria exposto isso. Naquele momento, meu mundo desmoronou. A organização que eu acreditava ser guiada por Deus estava mais interessada em proteger sua reputação do que proteger uma criança inocente. Então, o que o Senhor sugere que eu faça? Perguntei com lágrimas nos olhos. Ore, irmã Teresa. Confie em Jeová. Se há verdade nessa acusação, Ele resolverá no tempo apropriado. Enquanto isso, não converse sobre isso com mais ninguém. Pode causar divisões desnecessárias. Saí daquela reunião me sentindo traída pela organização que havia sido minha vida por 13 anos. Mas havia algo que aqueles anciãos não entendiam. Eu tinha uma consciência que respondia diretamente a Deus, não a uma organização. Tomando uma decisão corajosa, naquela noite, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Se a organização não protegeria Sofia, eu protegeria. Procurei a mãe de Sofia, irmã Ana, e contei diretamente o que sua filha havia me confessado. Depois do choque inicial e algumas lágrimas, ela fez uma confissão que me devastou ainda mais. Irmã Teresa, eu também sabia que algo estava errado. Sofia estava tendo pesadelos, ficou muito quieta e não queria fazer estudos bíblicos em casa. Mas quando perguntei ao irmão Miguel, ele disse que isso era normal, que ele estava passando por provações espirituais. E a senhora acreditou? Ele é ancião, irmã Teresa. Supostamente Jeová o guia. Essa conversa me fez entender que o problema era muito mais profundo. Não apenas havia um predador usando sua posição para abusar, mas toda a estrutura de autoridade da organização o estava protegendo sem saber. Decidi tomar uma atitude drástica. Fui diretamente à delegacia de polícia. O oficial que me atendeu ouviu cuidadosamente e explicou que a vítima teria que fazer a denúncia pessoalmente. Procurei Sofia e, após muito convencimento, a convenci a falar com as autoridades. O processo foi devastador para ela, mas ao mesmo tempo libertador. Pela primeira vez, alguém acreditou em sua palavra sem questionar, sem exigir testemunhas, sem se preocupar com a reputação de nenhuma organização. A queda do predador. A investigação foi rápida e eficaz. Não apenas foram encontradas evidências do abuso contra Sofia, mas também descobriram que havia outras vítimas em congregações anteriores onde o irmão Miguel havia servido. Quando a polícia veio prendê-lo no Salão do Reino, eu estava lá. Vi-o sendo levado algemado e vi o rosto de choque de toda a congregação que não conseguia aceitar que seu líder espiritual era um criminoso. Mas o que aconteceu depois foi pior que o próprio abuso. A punição da vítima. Em vez de agradecer por a verdade ter sido exposta, em vez de se preocupar com as vítimas, a organização se concentrou em algo completamente diferente. Me punir. 3 dias após a prisão, fui convocada para um comitê judicial. As acusações: causar divisões na congregação, não seguir procedimentos bíblicos apropriados, trazer opróbrio ao nome de Jeová. Irmã Teresa, disse o irmão Raul, agora presidindo o comitê,
Você foi diretamente às autoridades seculares em vez de confiar nos anciãos. Isso mostra a falta de fé no arranjo de Jeová. Mas, irmão Raul, uma criança estava sendo abusada. Isso não justifica as suas ações incorretas. Se tivesse esperado, Jeová teria resolvido a situação apropriadamente. Sofia deveria ter sofrido mais alguns anos esperando Jeová agir, irmã. Sua atitude rebelde é evidente. Está arrependida por não ter seguido os procedimentos apropriados. Naquele momento, olhando para aqueles 3 homens que se preocupavam mais com procedimentos do que com uma criança abusada, soube exatamente o que deveria responder. Não me arrependo de ter protegido uma criança inocente. Não me arrependo de ter exposto um predador. Não me arrependo de ter priorizado a justiça sobre a reputação da organização. A decisão foi unânime: desassociação por apostasia e rebelião contra a organização. O preço da liberdade. Na quinta-feira seguinte, houve o anúncio. Teresa Morales não é mais uma das testemunhas de Jeová. 18 anos da minha vida foram apagados em uma frase, mas quando saí do Salão do Reino pela última vez como membro, não senti derrota, senti liberdade. Roberto pediu divórcio uma semana depois. Não posso estar casado com uma apóstata, disse. A organização era mais importante que nossos 9 anos de casamento. Minha mãe, ainda testemunha, parou de falar comigo. Toda minha família espiritual me deu as costas. Perdi também meu emprego, pois trabalhava limpando escritórios com outras irmãs. Elas não podiam mais ter associação comigo. Aos 34 anos ficou completamente sozinha, sem dinheiro, sem família, sem identidade, reconstruindo uma nova vida. Os primeiros meses foram os mais escuros da minha vida. Às vezes achava que talvez tivesse cometido um erro, que talvez devesse ter lidado com a situação diferente. A solidão era sufocante. Mas então recebi cartas como esta. Irmã Teresa, sou Patrícia, uma das outras jovens que participou dos estudos especiais. Quero que saiba que o que fez me salvou. Depois que o irmão Miguel foi preso, eu também consegui falar. Obrigada por ter a coragem que eu não tive. Ou esta. Teresa, sou a mãe de Fernanda. Depois que tudo aconteceu, minha filha finalmente me contou o que realmente acontecia nos estudos especiais. Você protegeu minha filha quando eu não pude fazer isso. Foi então que entendi que minha desassociação não foi em vão. Um novo propósito. Comecei a fazer trabalho voluntário em um centro de apoio a vítimas de abuso sexual. Minha experiência me havia preparado exclusivamente para entender o trauma e confusão que essas vítimas enfrentam. Conheci outras pessoas que haviam sido desassociadas por denunciar abusos em várias religiões. Criamos um grupo de apoio que cresceu até se tornar uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar vítimas de abuso religioso. Minha fé em Deus, longe de diminuir, se fortaleceu tremendamente. Pela primeira vez tive um relacionamento pessoal com Ele, sem mediadores organizacionais. Podia ler a Bíblia sem filtros, orar diretamente e sentir seu amor sem necessidade de aprovação humana. O que aprendi. Anos depois, soube que o irmão Miguel foi condenado a 15 anos de prisão. Soube que foram encontradas vítimas em 3 outras congregações onde havia servido. Soube que a organização havia recebido relatos anteriores sobre seu comportamento, mas escolheu transferi-lo em vez de investigar. Também soube que meu caso se tornou um precedente legal que ajudou na mudança das leis de denúncia obrigatória para instituições religiosas no nosso estado. Sofia se recuperou completamente. Estudou psicologia e agora trabalha ajudando vítimas de abuso infantil. Ela continua me atualizando sobre sua vida. Se casou, tem 2 filhos lindos e sempre diz que salvei sua vida. Roberto permaneceu na organização, mas nunca se casou novamente. Às vezes, ouço que pergunta como estou, mas as paredes que a organização construiu entre nós foram insuperáveis. Minha mãe finalmente me procurou após 5 anos, depois de receber um diagnóstico de câncer. Perdemos muito tempo por causa de uma organização que ensinou que lealdade a uma instituição era mais importante que o amor familiar. Reflexões finais. Hoje, aos 58 anos, posso dizer que minha vida tem um propósito verdadeiro. Não bato mais nas portas tentando converter pessoas a uma religião, mas abro as portas da minha casa
para vítimas de abuso religioso. Não distribuo mais literatura organizacional, mas compartilho recursos que ajudam pessoas a se curar. Administro 3 grupos de apoio. Ajudei mais de 150 vítimas de abuso religioso a reconstruir suas vidas e testemunhei em casos legais importantes que trouxeram mudanças significativas nas leis de proteção infantil. Minha desassociação, que parecia o fim do mundo, se tornou o início de um ministério mais real e significativo do que qualquer coisa que fiz como testemunha de Jeová. Mensagem para quem está passando por algo similar. Se alguém está vendo isso e se identifica com alguma parte da minha história, saiba que não está sozinho. Questionar não é sinal de falta de fé, mas de uma consciência desperta. Proteger os vulneráveis sempre será mais importante que proteger a reputação de uma instituição. A verdade não precisa de proteção através do silenciamento de vítimas. Se algo é verdadeiro, pode suportar qualquer questionamento. Se algo que se diz verdadeiro teme perguntas, provavelmente não é verdade. Aprendi que nenhuma organização humana, por mais que diga representar Deus, está acima de questionamento. Humanos podem errar. Organizações podem errar. Só Deus não erra. E Ele se revela através de sua palavra, não através de literatura humana. Aprendi que o amor verdadeiro não é condicional. Se alguém para de te amar por fazer perguntas ou mudar crenças, não era amor verdadeiro. Era conveniência, conformidade, coexistência social. Aprendi que proteger crianças inocentes sempre será mais importante que proteger a reputação de uma instituição. Qualquer organização que prioriza sua imagem sobre a segurança das crianças perdeu o direito de se chamar cristã. Aprendi que Deus pode usar até nossos piores momentos para um propósito maior. Minha desassociação, que na época pareceu o fim do mundo, se tornou o início de um ministério mais verdadeiro do que qualquer coisa que fiz como seguidora em eterna luz. Para vocês que podem estar passando por situações similares, quero deixar alguns conselhos aprendidos com sangue e lágrimas. Primeiro, confiem na sua consciência. Se algo parece errado, mesmo que autoridades religiosas digam que está certo, investiguem. Deus nos deu discernimento para usarmos. Segundo, não tenham medo de fazer perguntas. Questionar é o início da sabedoria. Qualquer líder religioso que impede questionamentos está escondendo algo. Terceiro, lembrem que o divino é muito maior que qualquer instituição. Não habita em prédios ou organizações, mas no coração daqueles que o buscam com sinceridade. Quarto, se descobrirem que estão envolvidos em uma religião manipuladora, lembrem que é possível escapar. Será difícil e custará caro, mas a liberdade não tem preço. Quinto, protejam especialmente as crianças. Elas não podem se defender sozinhas. Se virem abuso, denunciem. Se virem manipulação, falem. É melhor perder posição religiosa que deixar uma criança ser ferida. O perdão e a justiça. Também aprendi que o perdão é possível, mas perdoar não significa esquecer ou tolerar que o abuso continue. Perdoei o irmão Miguel, perdoei o irmão Raul, perdoei até a organização que me manipulou por anos. Mas perdoar não me impede de continuar alertando outros sobre as mesmas mentiras e abusos que enfrentei. O perdão me libertou do ódio que estava consumindo meu interior, mas não me isenta da responsabilidade de proteger outros das mesmas mentiras e abusos. Uma vida plena na verdade. Hoje vivo uma vida plena com propósito verdadeiro, relacionamentos genuínos e fé sólida em Deus. Uma fé direcionada diretamente a Ele, não a uma organização que diz representá-lo. Leio sua palavra livremente, oro com confiança e sirvo meus semelhantes com alegria. Aprendi que a verdade realmente nos liberta, mas às vezes temos que perder tudo o que pensávamos ser importante para descobrir o que realmente importa. A vida após o controle religioso pode ser incerta, mas é verdadeira. Pode ser solitária no início, mas é livre. Pode ter dúvidas, mas é honesta. E acima de tudo, pode ser muito mais rica e significativa do que vocês imaginam. Se chegaram até aqui e querem continuar conhecendo histórias de pessoas que encontraram liberdade após deixar o controle religioso, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais para ver mais testemunho. Meu nome é Helena Ramírez e tenho 67 anos.
Até pouco tempo atrás, eu era uma bibliotecária aposentada de uma pequena cidade chamada San Cristóbal del Valle. Esta cidade é tão pequena que todos conhecem os segredos uns dos outros. Trabalhei por 40 anos entre livros empoeirados e crianças travessas, sempre mantendo-me quieta e nos bastidores. Ninguém poderia imaginar que eu, com meus cabelos prateados e mãos ásperas de décadas organizando estantes, me tornaria a protagonista da história mais comentada que esta cidade já presenciou. Tudo começou com um telefonema naquela terça-feira de março que mudaria minha vida para sempre. Era um dia comum. O sol filtrava através das cortinas de renda que herdei de minha mãe. Logo após regar as begônias do jardim da frente, o telefone tocou. A voz tensa do doutor. Mendoza, do outro lado da linha, me disse palavras que me fizeram sentar rapidamente na cadeira. Senhora Helena, precisa vir ao consultório imediatamente. Os resultados dos exames mostram algo que preciso explicar pessoalmente. Eu havia ido ao hospital para um check-up de rotina. Há algumas semanas vinha experimentando uma fadiga estranha e tonturas matinais que atribuí às mudanças sazonais, além de uma sensibilidade estranha no peito que pensei ser parte natural do envelhecimento. Aos 59 anos, com 15 anos de viuvez e 3 filhos adultos morando em outras cidades, acreditava que meu corpo havia entrado em uma fase tranquila, sem mais surpresas. Havia parado de menstruar há 5 anos e pensava que, devido às mudanças hormonais, tudo isso era coisa do passado. O consultório do Dr. Mendoza cheirava desinfetante e tinha essas paredes verdes claras que você só vê em postos de saúde rurais. Sentei-me na cadeira de plástico em frente à sua velha mesa de madeira, onde estavam os resultados dos meus exames. Ele me mostrou papéis com números e letras que eu não conseguia entender e disse palavras que ressoaram como sinos na minha cabeça. Helena, você está grávida. O mundo parou. As paredes do consultório começaram a girar ao meu redor como um carrossel. O som do ventilador de teto tornou-se ensurdecedor e o retrato do presidente na parede parecia me olhar com desaprovação. Doutor, isso é impossível. Consegui dizer com uma voz que não reconheci como minha. Tenho 59 anos, não tenho relações há mais de 2 anos e, além disso, ele me interrompeu gentilmente, ajustando os óculos com aquela paciência que apenas médicos rurais conhecem. Helena, sei que é algo muito raro, mas os resultados dos exames são claros. Você está com cerca de 8 semanas. Mas, doutor, continuei, sentindo o ar mais pesado. Como é possível? Parei de menstruar há anos. Meu corpo é, eu sou. Nesse momento minha voz se quebrou. O Dr. Mendoza inclinou-se para a frente com uma expressão que misturava curiosidade médica e preocupação genuína. Helena, embora seja extremamente raro, há casos documentados de mulheres que engravidam após a menopausa aparente. Às vezes, o corpo mantém alguma atividade ovulatória que não detectamos. Saí do consultório como uma sonâmbula e caminhei sem rumo pelas ruas de pedra de San Cristóbal del Valle. As casas coloniais, com suas varandas de ferro e portas de madeira centenárias, pareciam agora estranhas, como se pertencessem a outro mundo. Como explicar o inexplicável? Como dizer ao mundo que uma viúva da minha idade, vivendo sozinha com 3 gatos e plantas, engravidou sem ter tido relações com nenhum homem há mais de 2 anos? As pessoas já começaram a sussurrar. A avó Carmen, que administra a padaria há 30 anos, me olhava com aqueles olhos curiosos, como se tentasse ler meus pensamentos. Caminhei até a praça central, onde a fonte de pedra esculpida jorra água eternamente, e as pombas bicam migalhas de pão que as crianças jogam após a escola. Sentei-me no banco onde meu falecido marido Roberto e eu costumávamos conversar no início do nosso casamento, quando tudo parecia possível e o futuro se estendia diante de nós como um livro em branco. Roberto morreu há 15 anos de um ataque cardíaco súbito, deixando 3 filhos adolescentes e uma pequena pensão que mal mantinha a casa. Nas semanas seguintes, enquanto minha barriga ainda estava plana e eu aparentemente levava uma vida normal, comecei a experimentar sintomas que não sentia há décadas. Os enjoos matinais me atacavam com a ferocidade de uma tempestade tropical, e o cheiro do café que me consolava todas as manhãs agora me causava náuseas insuportáveis. Meus gatos, Canela, Mel e Chocolate pareciam detectar algo diferente em mim.
revezavam-se dormindo sobre minha barriga e ronronavam com uma intensidade que nunca havia experimentado antes. Minha irmã Clara, que vive 2 cidades adiante e trabalha como enfermeira no hospital regional, foi a primeira pessoa com quem tive coragem de compartilhar a verdade. Liguei para ela em uma tarde de domingo, quando a cidade havia mergulhado em sua cesta habitual e as ruas estavam vazias, exceto pelos cães vadios procurando sombra sob os beirais das casas. Helena, você não está se enganando? Perguntou Clara do outro lado da linha, com aquela voz que usa quando algo a preocupa profundamente. Na nossa idade, o corpo pode pregar peças muito cruéis. Pode ser um cisto ou desequilíbrio hormonal. Mas os exames de sangue não mentem, assim como as mudanças que comecei a sentir dentro de mim. Uma nova vida estava crescendo em mim, desafiando todas as leis da lógica e da natureza que eu pensava conhecer. Clara chegou à cidade 3 dias depois com uma bolsa cheia de revistas médicas e a expressão de um cientista que precisa resolver um mistério. Acompanhou-me à segunda consulta com o Dr. Mendoza, onde pediu para ver todos os resultados, fez perguntas técnicas que eu não entendia e, finalmente, suspirou com a resignação de quem aceita o inacreditável. Helena, disse enquanto voltávamos para casa pela rua principal, você foi abençoada com algo especial, ou amaldiçoada, dependendo de como você vê. A notícia se espalhou por São Cristóbal del Valle como óleo no papel. Em uma cidade onde o nascimento de um bebê é uma celebração comunitária, minha gravidez tornou-se tópico de conversa em cada esquina, em cada missa dominical, em cada reunião de senhoras. Os rumores viajavam mais rápido que o correio, e cada vez que ouvia minha própria história, ela estava um pouco mais distorcida. Helena enlouqueceu, sussurravam alguns enquanto escolhiam legumes no mercado. Deve ser um tumor, especulavam outros no salão de beleza da Rosita, onde as mulheres da cidade se reuniam todas as sextas-feiras para compartilhar as fofocas locais. É castigo divino por algo que fez quando jovem, afirmavam categoricamente os mais rigorosos, aqueles que têm uma visão de mundo estreita, onde encontram pecado em quase tudo. Meus filhos, Santiago, Beatriz e Andrés, que após terminar os estudos se mudaram para a capital e raramente visitavam, apareceram em minha casa como um esquadrão de resgate. Santiago, o mais velho, de 35 anos, é advogado com um escritório próspero na cidade e chegou com uma expressão séria que eu não via desde o funeral do pai. Vestia seu melhor terno, como se tivesse vindo resolver um caso legal particularmente complexo. Mãe, já falei com o melhor ginecologista da cidade, anunciou antes mesmo de me cumprimentar adequadamente. O Dr. Herrera tem 30 anos de experiência e lida com os casos mais complicados. Vai fazer você passar por todos os exames necessários para confirmar que isso é um erro, algum equívoco do laboratório. Santiago sempre foi o mais prático dos meus filhos, aquele que resolvia problemas com lógica e determinação, mas também o que mais dificuldade tinha para aceitar coisas que não se encaixavam em seu sistema mental ordenado. Beatriz, de 32 anos, e sempre a mais emocional das 3, chorou por horas na minha cozinha. Havia se casado com um engenheiro alguns anos atrás e morava em um apartamento moderno onde tudo era branco e minimalista, muito diferente da casa cheia de memórias onde cresceu. Mãe, o que meus amigos vão dizer? Perguntou entre soluços. Como vou explicar que minha mãe de 59 anos está grávida, é embaraçoso? Meus colegas de trabalho já me olham estranho desde que souberam da notícia. Andrés, o caçula de 28 anos, permaneceu em silêncio durante toda a reunião familiar, mas pude ver em seus olhos uma mistura de preocupação e vergonha que me partiu o coração. Havia herdado a sensibilidade artística do pai e trabalhava como designer gráfico. Sempre foi o mais compreensivo dos 3, mas também o mais vulnerável às opiniões dos outros. Finalmente falou depois que os irmãos foram descansar. Mãe, saiba que vou apoiá-la. Aconteça o que acontecer, mas estou preocupado com sua saúde. Não se esqueçam de curtir o vídeo se quiserem continuar conhecendo esta história surpreendente. Na cidade, a situação se tornava mais tensa a cada dia. As senhoras do clube de leitura, onde participei por anos lendo Garcia Márquez e Isabel Allende,
Começaram a não me convidar para as reuniões de quarta-feira na casa de Dona Esperança, na igreja, onde fui catequista por mais de 10 anos e conheci as orações de cor. O padre Joaquim começou a evitar meu olhar durante a missa. Quando me sentava no meu lugar habitual, na terceira fileira aos domingos, podia sentir os olhares curiosos e os sussurros espalhando como ondas da minha posição para o resto da congregação. Era como se eu tivesse contraído uma doença contagiosa, mas essa doença era a vida crescendo em meu ventre. Até mesmo as crianças da cidade, que antes me cumprimentavam alegremente quando passava pela escola, agora me olhavam com aquela mistura de curiosidade e medo que só as crianças podem mostrar quando sentem algo que não se encaixa em seu mundo ordenado. Foi no meio desta tempestade social que Daniel entrou na minha vida. Era um médico de 42 anos que veio substituir as férias do Dr. Mendoza enquanto ele visitava o filho nos Estados Unidos. Daniel era diferente de qualquer homem que eu conhecia. Alto, com cabelos castanhos mesclados de grisalho prematuro que lhe dava um ar distinto e um sorriso que parecia capaz de iluminar os dias mais sombrios. Chegou a San Cristóbal del Valle em um carro pequeno, cheio de livros de medicina, um violão e poucas posses pessoais. Ficou na única pensão da cidade, da Dona Remédios, e desde o primeiro dia mostrou interesse genuíno em conhecer os habitantes e entender suas necessidades médicas. Não tinha aquela atitude distante e superior que muitos médicos da cidade que vinham trabalhar temporariamente no interior costumam mostrar. Quando fui vê-lo pela primeira vez, cheguei ao consultório com as pernas tremendo e o coração cheio de uma mistura de esperança e medo. Daniel me recebeu com um sorriso caloroso e me fez sentar naturalmente, como se fosse uma visita social. Senhora Helena, disse após revisar meu prontuário médico, li sobre seu caso. É realmente especial, mas saiba que não é impossível. O senhor acredita em mim? Perguntei, surpresa, por finalmente encontrar alguém no campo médico que me olhava como se eu não fosse uma idosa delirante. É claro que acredito, respondeu Daniel, ajustando os óculos de armação metálica que lhe davam um ar intelectual. A medicina está cheia de casos que desafiam nossas expectativas. O importante agora é garantir que tanto você quanto o bebê estejam saudáveis. Nessa primeira consulta, Daniel me fez uma ultrassonografia com equipamentos que trouxe da cidade. Quando a imagem borrada apareceu na tela e pude ouvir pela primeira vez os batimentos cardíacos do meu bebê, chorei de uma forma que não experimentava desde a morte de Robert. Era real, completamente real. E finalmente alguém me tratava com respeito e profissionalismo. É um bebê perfeitamente formado, explicou Daniel, apontando para as formas na tela. Pelo tamanho, parece ter cerca de 12 semanas. O coração bate forte e regularmente. Havia uma calidez em sua voz que imediatamente me tranquilizou. Pela primeira vez em semanas, alguém me tratava como uma gestante normal e não como um fenômeno de circo. Daniel começou a me visitar regularmente, não apenas como médico, mas como alguém que genuinamente se preocupava com meu bem-estar. Durante longas conversas na varanda da minha casa, contou-me sobre sua vida. Era viúvo, havia perdido a esposa em um acidente de trânsito 5 anos atrás, e desde então se dedicava completamente à profissão, indo de cidade em cidade, ajudando onde fosse necessário. Me casei muito jovem, confessou uma tarde enquanto tomávamos chá de camomila e observávamos o pôr do sol no meu jardim. Ana e eu tínhamos planos de formar uma família grande e nos estabelecer em um lugar pacífico como esta cidade. Mas a vida tinha outros planos. Sua voz tremeu ligeiramente quando mencionou a falecida esposa. Depois do acidente, não consegui ficar no mesmo lugar. Tudo me lembrava dela. Com o passar das semanas, Daniel e eu desenvolvemos uma amizade que gradualmente se transformou em algo mais profundo. Não era o amor apaixonado e turbulento da juventude, mas algo tranquilo e sólido, construído sobre base de compreensão e respeito mútuos. Ele admirava minha coragem para enfrentar as críticas da cidade e eu encontrava nele o companheiro e apoio de que tanto precisava nesses momentos difíceis. Daniel tinha uma maneira especial de me fazer sentir bonita apesar dos meus 59 anos e das mudanças que meu corpo experimentava de formas que não vivenciava há décadas. Ajudava-me com as tarefas pesadas da casa, cozinhávamos juntos os alimentos especiais que minha gravidez exigia e à noite se sentava ao meu lado
para ler livros sobre gravidez tardia e cuidados pré-natais. Quando entrei no 5º mês de gravidez, minha barriga já não podia ser escondida nem com as blusas mais folgadas. Daniel decidiu ficar permanentemente em São Cristóbal del Valle, dizendo que havia encontrado aqui algo que procurava há anos, sem saber. Alugou uma pequena casa perto da minha e estabeleceu uma clínica médica permanente, o que foi uma grande alegria para a cidade, que finalmente tinha um médico residente. Com minha gravidez visível e Daniel constantemente presente em minha vida, os rumores se intensificaram ainda mais. Agora eu não era apenas a mulher louca que acreditava estar grávida aos 59 anos, mas também aquela que havia armadilhado com suas artimanhas um jovem e respeitado médico. Helena perdeu completamente a cabeça, dizia a avó Mercedes no mercado, levantando a voz para que eu ouvisse. Primeiro inventa a gravidez e agora está seduzindo aquele pobre médico. É a vergonha de toda a cidade. Essas palavras chegavam aos meus ouvidos como punhais envenenados, mas Daniel sempre estava lá para me lembrar que apenas nossa felicidade e a saúde do bebê importavam. Helena, dizia, acariciando minha barriga que crescia, essas pessoas falam por ignorância e medo. Quando nosso filho nascer, terão que engolir todas as palavras que disseram. Aos 7 meses, a situação se complicou consideravelmente. Os exames médicos regulares que Daniel me fazia confirmavam que tanto o bebê quanto eu estávamos em excelente estado de saúde, apesar da minha idade. Mas Daniel insistia que o parto deveria acontecer em um hospital especializado na cidade, não no pequeno posto de saúde da cidade. Não quero correr riscos desnecessários, explicava com aquela preocupação carinhosa que aprendi a amar. Sua gravidez é de alto risco devido à idade e você deve ter acesso a todos os recursos médicos possíveis. Meus filhos, inicialmente céticos e envergonhados, começaram gradualmente a aceitar a realidade da minha gravidez. Santiago foi o primeiro a se render depois de me acompanhar a uma ultrassonografia onde pôde ver claramente seu futuro irmão se movendo ativamente no meu ventre. Ficou alguns minutos em silêncio, olhando a tela com uma expressão que misturava admiração e emoção. Mãe, disse finalmente pegando minha mão com uma ternura que não mostrava desde pequeno. Se a senhora está feliz, nós também estaremos. Só queremos que esteja saudável e que o bebê nasça saudável. Nesse momento soube que havia recuperado meu filho mais velho, que o amor havia vencido o orgulho e os preconceitos. Beatriz demorou mais para aceitar a situação, mas derreteu completamente quando, durante uma visita, sentiu os primeiros chutes vigorosos do bebê através da minha barriga. É real, sussurrou com lágrimas nas bochechas. Realmente vou ter um irmãozinho. Ficou muito tempo com a mão sobre minha barriga, falando baixinho com o bebê e prometendo ser a melhor irmã mais velha do mundo. Andrés, sempre o mais silencioso e reflexivo, confessou uma noite que havia pesquisado exaustivamente sobre gravidez tardia e encontrado vários casos semelhantes ao meu documentados em revistas médicas internacionais. Mãe, disse folheando alguns artigos que havia impresso, isso não é tão impossível quanto pensamos no início. Há casos de mulheres que tiveram bebês saudáveis mesmo aos 65 anos. O corpo da senhora é mais forte do que qualquer um de nós imaginou. Mas a cidade ainda estava dividida entre aqueles que começaram a me ver com curiosa admiração e aqueles que insistiam em me considerar uma aberração. A chegada de jornalistas da cidade, atraídos pela notícia da gravidez milagrosa, não ajudou a acalmar a situação. Alguns habitantes se orgulhavam de sua pequena cidade aparecer nos jornais, enquanto outros consideravam isso uma publicidade vergonhosa. A prova mais difícil chegou em uma noite chuvosa do 8º mês de gravidez. Subitamente começaram dores muito mais intensas do que as contrações de treinamento que vinha experimentando há semanas. Daniel, que praticamente morava na minha casa naquela época para monitorar meu estado, correu da cozinha quando ouviu meus gritos. Após um rápido exame profissional, seu rosto se tornou sério. Helena, temos que ir para o hospital agora mesmo. O bebê quer sair antes do tempo e não podemos esperar. A viagem para a cidade durante a tempestade foi uma experiência aterrorizante. As estradas estavam completamente alagadas. A chuva batia no para-brisa como se tivesse raiva pessoal.
e minhas contrações se intensificavam como ondas gigantescas de dor a cada poucos minutos. Daniel dirigia com uma mão e me segurava com a outra, sussurrando palavras de encorajamento que mal conseguia ouvir sobre o ruído ensurdecedor da tempestade. Respire, Helena, respire fundo. Já estamos quase chegando. Tudo vai ficar bem. Sua voz era firme, mas eu podia detectar a preocupação fundamental que tentava esconder de mim. Chegamos ao Hospital São José quando minhas contrações estavam separadas por apenas 2 minutos e a intensidade da dor era quase insuportável. A equipe médica que nos recebeu na emergência mostrou uma mistura de profissionalismo exemplar e genuína admiração. É a primeira vez que atendo o parto de uma mulher dessa idade, admitiu o Dr. Morales, chefe do Departamento de Obstetrícia. Mas todos os indicadores iniciais sugerem que tanto você quanto o bebê estão estáveis. O parto foi uma experiência extenuante que durou mais de 12 horas. Aos 59 anos, meu corpo não tinha resistência ou flexibilidade de uma mulher jovem, e houve momentos perigosos em que os médicos mostraram preocupação real pelo bem-estar meu e do bebê. Daniel não saiu do meu lado nem por um momento, limpando o suor da minha testa, lembrando-me dos exercícios de respiração que praticávamos juntos e sussurrando palavras de amor e encorajamento quando a dor ameaçava me dominar. Após o que pareceu uma eternidade de dor e esforço, meu filho Miguel nasceu em 15 de outubro, às 6h47 da manhã, sob os primeiros raios dourados de sol que entravam pela janela da sala de parto. Com 8 quilos e 47 centímetros, estava perfeitamente formado e cheio de uma vitalidade que surpreendeu toda a equipe médica. Quando o tive no meu colo pela primeira vez, senti uma explosão de emoções tão intensa que pensei que meu coração não conseguiria suportar. É lindo, sussurrou Daniel, com lágrimas rolando livremente pelas bochechas, aproximando-se para tocar gentilmente a pequena mão de Miguel. Completamente perfeito. O bebê tinha meus olhos verde escuros e cabelo negro abundante, com pontas cacheadas que o tornavam único e especial. Naquele momento, segurando meu filho contra o peito e sentindo nossas batidas cardíacas sincronizadas, soube que toda dor, toda crítica, toda rejeição social havia valido a pena. A notícia do nascimento se espalhou por São Cristóbal del Valle e cidades vizinhas com uma velocidade que deixaria a internet com inveja. Meios de comunicação locais e depois nacionais chegaram para cobrir a história da mãe mais velha da região. Fotógrafos, repórteres de televisão e jornalistas de revistas se aglomeraram na porta do hospital, transformando o que deveria ter sido um momento íntimo de celebração familiar em um espetáculo midiático de proporções inesperadas. Daniel se tornou nosso escudo protetor, falando com a imprensa quando necessário, mas garantindo a privacidade que Miguel e eu precisávamos para formar nosso vínculo mãe-filho. Aishora, Helena e o bebê estão perfeitamente saudáveis, declarou em uma coletiva de imprensa improvisada. Este é um caso médico especial, mas acima de tudo, é a história de uma família abençoada com um milagre. Quando voltei para a cidade com Miguel de uma semana, embrulhado em um cobertor azul e dormindo pacificamente em meus braços, a reação foi completamente diferente de tudo que experimentei durante a gravidez. Essas mesmas pessoas que haviam me dado as costas e murmurado pelas costas, agora faziam fila nas ruas para ver o bebê milagroso que desafiou todas as probabilidades científicas. A avó Carmen fechou temporariamente a padaria para preparar um bolo de celebração de 3 andares, decorado com flores de açúcar e "Bem-vindo, Miguel", escrito em letras douradas. O padre Joaquim, que por meses evitara me olhar, apareceu na minha porta com um sorriso radiante e um pedido sincero de desculpas por ter duvidado da obra de Deus. As senhoras do clube de leitura chegaram em procissão, com uma cesta gigantesca cheia de presentes para o recém-nascido e cartões de parabéns escritos à mão. Helena, disse a avó Mercedes, a mesma que havia espalhado os rumores mais cruéis sobre mim durante toda a gravidez. Esta criança é uma bênção para toda a cidade. Me perdoe por ter duvidado, por não entender e pelas coisas que disse. Havia lágrimas em seus olhos enquanto falava, e pude ver que seu arrependimento era sincero. A transformação da comunidade foi tão surpreendente quanto
minha própria gravidez. Era como se o nascimento de Miguel tivesse aberto os corações das pessoas, lembrando-as de que a vida sempre se manifesta de maneiras misteriosas e belas. Daniel se tornou, oficialmente, o pai adotivo de Miguel em uma cerimônia legal no tribunal da cidade quando Miguel tinha 6 meses. Algumas semanas depois, nos casamos em uma cerimônia simples mas emocionante na igreja da cidade, com o padre Joaquim nos abençoando como família enquanto Miguel dormia pacificamente em meus braços. Nunca sonhei que usaria um vestido de noiva novamente na minha idade. Confessei a Daniel na noite antes do casamento, experimentando o vestido cor creme que Beatriz insistiu em comprar para mim. E eu nunca sonhei que encontraria uma família de uma maneira tão especial, respondeu Daniel, segurando minha mão e me beijando ternamente. Mas agora não consigo imaginar de outra forma. Selamos nossos votos com um beijo que tinha gosto de novos começos e segundas oportunidades. Miguel cresceu cercado não apenas pelo amor incondicional de Daniel e meu, mas também pelo carinho de toda a cidade que passou a vê-lo como um presente especial. Seus irmãos e irmã, inicialmente relutantes e envergonhados, se tornaram os tios e tia mais protetores e orgulhosos do mundo. Santiago lhe ensinava números e letras durante as visitas de fim de semana. Beatriz comprava mais roupas e brinquedos do que ele podia usar e Andrés se encarregou de documentar cada momento especial com sua câmera profissional. Aos 3 anos, Miguel já mostrava uma inteligência excepcional que surpreendia a todos que o conheciam. Falava com uma fluência impressionante para sua idade, fazia perguntas profundas sobre o mundo ao seu redor e tinha uma habilidade natural para fazer sorrir até as pessoas mais sérias. Esta criança tem algo especial, dizia frequentemente o padre Joaquim após as missas dominicais. É como se tivesse vindo ao mundo com uma missão especial de trazer alegria às pessoas. Agora, aos 67 anos, quando olho para trás para aquele período turbulento da minha vida, percebo que o verdadeiro milagre não foi simplesmente ter engravidado aos 59 anos, desafiando todas as probabilidades médicas. O maior milagre foi encontrar o amor verdadeiro quando não esperava mais. Formar uma nova família quando acreditava que essa etapa da minha vida havia terminado para sempre e descobrir que a vida sempre guarda belas surpresas para aqueles que têm a coragem de aceitá-las sem medo. Miguel agora tem 8 anos e é a luz mais brilhante de nossas vidas. Todos os dias ele me ensina algo novo sobre as maravilhas da existência. Me faz ver o mundo com olhos frescos e cheios de curiosidade e me lembra constantemente que quando o coração está cheio de amor e esperança, a idade é apenas um número. Daniel e eu construímos juntos uma vida linda e plena que não podíamos imaginar quando nos conhecemos nessas circunstâncias tão especiais. As pessoas da cidade agora falam de nós não como uma raridade médica ou anomalia social, mas como a família que provou ao mundo que o amor verdadeiro não conhece limites de idade, convenções sociais ou adversidades. Nossa história se tornou lenda local contada às crianças como exemplo de que milagres existem, mas para nós é simplesmente a realidade cotidiana de acordar todos os dias agradecidos pela bênção de estar junto com a segunda oportunidade que a vida nos deu. Não se esqueçam de se inscrever no canal se quiserem continuar descobrindo histórias que mostram que nunca é tarde demais para recomeçar.